Boa noite, meus amados irmãos. Para mim é um prazer ter você comigo nessa noite. Então eu agradeço todos aqueles que têm permitido eu entrar no seu lar nesta hora, né? Aqui nas quarta-feiras, nos domingos, para juntos nós participarmos deste pão maravilhoso que tem sido servido a cada um desses dias. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que não é quatro paredes e um teto estendido em cima, é eu daqui, você daí, e da onde nós estivermos nesta palavra, nós estamos reunidos em Cristo, em comunhão com Ele. A comunhão da Igreja de Cristo não é num pedaço de pão e num copo de quiçu. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito no meu canal Ed em Nova Aliança. Peço que você se inscreva lá, né, para esse canal se fortalecer e assim alcançar mais vidas, trazer salvação a mais vidas, porque não é salvação eterna que o povo está precisando. O povo tão necessitados de salvação da vida humana, das suas alegrias, das suas emoções, que o pastor tomou de você. Então você precisa ser liberto. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos que têm se inscrito, têm dado like nessa página no Facebook. Principalmente, eu não anotei o nome, né? A minha cabeça já não é de boas lembranças. Mas eu agradeço os colaboradores, as empresas que colaboram com este programa, com estas apresentações. Temos uma empresa aí que tem colaborado, uma empresa, uma construtora. Que Deus o abençoe, que nunca te falte nada. Amém, moça? Então Deus abençoe. E que outras empresas também venham nos juntar, colaborando também, apoiando este canal, apoiando essa página no Facebook. Amém? Porque é com as suas colaborações que eu tenho prazer, mais e mais vem me dar prazer a trazer esta palavra. Porque eu sei que tem gente colaborando para que eu fale isto, para que eu venha trazer estas apresentações aqui, venha trazer esta palavra pura, sem braganha, para todos nós. Amém? Então receba esta palavra pura e sem braganha. Amém? Bem, nós temos um tema hoje, um tema muito complicado. O tema, eu vou falar o tema, ainda peço que você me dê um pouquinho de atenção. O tema é um tema que se ouve falar em todo o sistema religioso. Ainda esta semana eu tive debatendo com uma pessoa que trabalha junto conosco, né? Inclusive eu tenho ele como perturbado. Não vou negar, porque é um perturbado, né? E eu já fiz ele se calar uma vez, e dessa vez ele se calou de novo, porque ele fala as bobagens deles, esses religiosos, fala as bobagens deles, e quando você pede para provar na Bíblia, eles não sabem. Eles não sabem. Por quê? Quando eu vejo uma bobagem dessa, eu penso, está escrito onde isso aí que você está falando? Porque se ele fala onde está escrito, eu tenho a Bíblia comigo, né? Não é uma Bíblia física, que eu não sou maluco, né? Eu tenho minha Bíblia digital. Porque se a pessoa fala as bobagens e diz onde está escrito, eu abro a Bíblia e vamos ler juntos. Eu vou mostrar para aquela pessoa que o que ela está falando é bobagem.
Porque não adianta, meus amados, nós ler um versículo bíblico se nós não ler o contexto cultural, o contexto temporal e o contexto doutrinário deles, aqueles costumes que eles tinham, né? Então nós temos que ter o contexto histórico. Nós lemos o contexto. Se aquele contexto que nós lemos está nos trazendo confusão, tem pessoas que não estão em concordância com aquele texto, então é o momento de nós fazer, ler o texto cultural, temporal, né, do tempo da escrita, e todos esses textos que nós traz, né, que nos traz clareza, vai esclarecer o que realmente aquele texto que trouxe confusão quer dizer, quer falar. É assim que nós descobrimos. Então, essas loucuras que nós vemos crente falando, aí você procura para ele, pede para ele dizer onde é que está escrito, ele não sabe. Então é isso, meus amados. Mas e agora à noite nós vamos ler alguns textos aqui e ler os contextos e vamos até o contexto cultural e temporal desses textos que nós vamos ler. Satanás, eu acho que está no Facebook, já está aparecendo para você que está assistindo pelo Facebook. Satanás solto por 1000 anos. Então foi esse assunto que eu tive discussão com um religioso desses por aí, que trabalha comigo, estava falando esta semana. E eu tentei que ele falasse aonde estava escrito, né? Para me ler o texto para ele. Ler o texto que ele está se referindo, e o texto cultural e temporal daquele texto. Então, meus amados, abra a sua Bíblia. Eu fiquei devendo quarta-feira, né? Agora eu me lembro. Eu fiquei devendo uma pequena explicação sobre dízimo. Então vamos lá. Antes que nós comecemos a ler aqui a nossa humilhação, né? O que é o dízimo? Dízimo, ele vem da onde? O dízimo, ele vem da lei de Moisés. Por mais que tenha um pastor dizendo que Abraão deu dízimo, é negativo. Porque Abraão, ele serviu de sombra para a tribo levita. Então, Abraão deu dízimo numa sombra dos levitas, que lá na frente, que não existia ainda a tribo dos levitas, lá na frente ia aparecer. Então, Abraão foi uma sombra dos levitas. Amém, irmão? Não da graça de Cristo. E tem mais outra. Abraão não deu dízimo daquilo que ele tinha. Abraão deu dízimo de despojos da guerra que ele venceu. Então, como era de costume, quem venceria, o rei que venceria outros reis numa guerra, daria parte daquele ouro, daqueles valores daquele rei que foi vencido, daria de dízimo para aquele rei, para o rei, né? Então era isso. Então o dízimo faz parte, é uma ordenância da lei de Moisés que foi abolida. Dentro, eu quero que você é um religioso que dá dízimo, você preste muita atenção nisso. O dízimo era um mandamento da lei de Moisés que foi abolido. Perdão. Essa lei de Moisés, ela não tinha só 10 mandamentos, ela tinha 613 mandamentos. Entre mandamento
entre obrações e ordenanças. Então, juntando essas três, dá 613. E o povo judeu, eles tinham que cumprir os 613 e não podia quebrar um sequer. Então, quando os judeus quebravam um, eles voltavam para o princípio para cumprir tudo de novo. Não valia o que eles tinham cumprido. Se eles, digamos que eles tivessem cumprido 50, mas errou num, não serviu para nada os 50 que eles cumpriram. Então, meus amados, é uma coisa gigantesca, um erro gigantesco que nós vemos no meio religioso. Pessoas que dão dízimo, mesmo que você, preste atenção, mesmo que você diga que dou dízimo, que dá o dízimo, sem obrigação, que eu estou cansado de ouvir isso aí já, né? Não, eu dou dízimo, pastor, eu não obrigo a dar o dízimo, eu dou dízimo sem obrigação, dou dízimo porque eu quero dar o dízimo. Eu quero que você saiba que o dízimo, esse dízimo, era da lei de Moisés. Se você dá o dízimo, mesmo sem obrigação, você vai ficar, mesmo sem obrigação, de cumprir os outros 612. Então, se você dá o dízimo e não cumpre os outros 612, sabe para que serve o teu dízimo? Para sustentar o pastor, sustentar vagabundo que não gosta de trabalhar, para que eles dê bons estudos aos seus filhos, para que eles façam viagem com o seu dinheiro, para que eles comprem mansões com o seu dinheiro, para que eles comprem aviões com o seu dinheiro, para que eles comprem televisão com o seu dinheiro, para que eles comprem fazenda com o seu dinheiro, para que eles comprem empresa com o seu dinheiro, para que eles comprem hospital, né, que nós sabemos que tem cães gulosos aí, que já comprou até hospital com o dinheiro do povo da igreja, só que o povo da igreja não pode frequentar o hospital. Não pode. Hospital comprado com dinheiro da igreja. Não pode nem sequer trabalhar lá. Eu falo isso porque eu já tomei conhecimento disso, né? Então é desse jeito, meus amados. Isso é que você tenha consciência, preste atenção na consciência. Não adianta você dar o dízimo dizendo que dá porque quer. Mas se você dá dízimo, você está enquadrada na lei de Moisés. A lei de Moisés é inimiga da graça de Cristo. Então, se você está dando dízimo mesmo sem a obrigação, você está sendo inimiga da graça de Cristo. Você está sendo inimiga de Cristo. Amém? É isso. É isso que eu queria trazer você nessa consciência. Não adianta você cumprir um mandamento da lei de Moisés se você não pode cumprir os 613. Não adianta você dar o dízimo e não cumprir os 613. Não adianta você guardar o sábado e não cumprir os outros 612. Não adianta. Isso é engano, meus amados. Você acha que se tivesse existido nesse mundo uma pessoa que pudesse cumprir a lei de Moisés, teria sido necessário Cristo, Jesus morrer na cruz, que é o corpo de Cristo, né? Morrer na cruz? Para que serviu a morte de Jesus? Serviu para mim? Não. Para quem que foi? Para aqueles que tinham que cumprir a lei de Moisés. Serviu para os judeus. Amém, meu irmão? Estamos entendidos?
dificuldade de entendimento nisto aí. Porque para mim o grau de dificuldade é zero. E por que os crentes ainda continuam no mesmo erro depois de tantas informações que têm se dado aqui? Não só por mim, mas por todos os pregadores da graça, né? Então, que foi dado a dica, se você está dando dízimo, você está na obrigação. O dízimo você até pode estar dando sem obrigação, mas os outros 612 mandamentos, ordenanças e obrações, você é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer. Amém? Vamos para o nosso estudo. Abra a sua Bíblia em 2 de Pedro. Pedro, eu vou logo explicar. Pedro, ele era o quê? Ele era um judeu ou era um brasileiro? Né? Já que eu estou pregando para brasileiro. Pedro era um judeu. Pedro pregava para quem? Para os judeus ou para os brasileiros? Pregava para os judeus. Então, é essa questão que nós temos visto, que toda a igreja chamada de Cristo está aí, tentando andar nos costumes judaicos, sendo que ela não tem nada a ver com o judeu. Sendo que a lei de Moisés não tem nada a ver com ela. E ela tentando viver nas doutrinas judaicas, nos costumes judaicos. Sendo que ela não tem nada a ver com isso. Esse é o problema. Por quê? Porque ela tem um representante, segundo ela, né, que não é de Deus, não é representante. É segundo o crente acha que o pastor é representante dela, que não é, que manda fazer essas coisas, porque é através dessas coisas que ele consegue tirar o quê? Dinheiro deles. Meus amados, nós estamos em 2024, 25. Quanto tempo se passou e você não aprendeu nada de Bíblia ainda? Se você não aprendeu, abra a sua Bíblia agora para nós aprender. 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados. João, volta a repetir. João está chamando quem de amados? Eu? Você? Ou está chamando os povos dele lá em Jerusalém, lá em Israel? O povo dele lá em Israel. Isso aqui não foi escrito nessa madrugada. João não está escrevendo isso nesta madrugada. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Vamos prestar atenção um pouco nisso aqui, né? Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como o quê? Um dia. Ou estou errado? Ou não é isso que está escrito? É isso que está escrito. Se nós for levar aqui isso aqui, porque João, ele está aqui num adágio, né, hebraico, no adágio hebraico, né? Só por exemplo, hoje foi um dia muito quente aqui em São Paulo. Então eu poderia dizer para você que o asfalto estava pegando fogo hoje. Mas estava pegando fogo? Não, isso é um adágio, isso é um provérbio da que a gente fala no nosso dia a dia. E ele, o que João estava tentando falar,
Para os judeus, né? Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como o quê? Como um dia. Você já imaginou se você pede a Deus um dia de alegria, por exemplo, né? Só um exemplo, estou falando um exemplo, ou um dia de vitória, talvez. Aí o que é que você vai ouvir de Deus? Calma, filho, aguenta aí, que um dia para mim é como 1000 anos. Aí você vai esperar 1000 anos? Não, meus amados, isso é coisa de louco. Isso é coisa que só se vê isso dentro das religiões. Porque eles não entendem o que é costume judaico, doutrina judaica, eles não entendem nada disso. Aí querem pegar isso aqui para a igreja no pé da letra, ali, no literal. Aí fica um pregador perdido e uma multidão perdida junto com ele. Porque ele está ensinando a igreja que um dia, João falou, não foi Deus que falou, presta atenção, meus amados, João falou. Isso era uma linguagem dele, isso era um adjetivo dele, né? Para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Aí vai que eu peço uma bênção para Deus. Eu queria, Deus, se eu me desse um dia de bênção. Acalma, filho, que um dia para mim é como 1000 anos. Então eu vou esperar 1000 anos, meus amados. Mas vamos ler, nós vamos no versículo 8, né? Então, meus amados, isso era um adágio judaico, né? Era um adágio judaico, é uma linguagem judaica. Nós não podemos viver numa linguagem judaica. Cada país, até mesmo cada estado tem a sua linguagem. Eu moro aqui em São Paulo, se eu for para Minas, chega lá é uma língua diferente. Você já nota a diferença da linguagem deles. Qualquer outro estado que você for, você nota uma diferença de linguagem. Agora você imagina de um país para outro país. Mas os crentes não querem entender isso. Eles se esforçam para ser judeu. Como se o povo judeu tivesse sido um povo abençoado. Mas não foi. O povo judeu foi um povo mal amaldiçoados. Foram mortos quase 3 milhões de judeus por maldição. E qual foi a maldição deles? Não cumprir a lei de Moisés na sua totalidade, nos 613 mandamento, ordenância e obrações. Essa foi a perdição dos judeus. Abra sua Bíblia em Gálatas, nós ler Paulo, você vê, meus amados, você procura, acho que é 27 cartas de Paulo, né? Em 27 cartas que Paulo escreveu, que tem aqui na Bíblia, você não vê Paulo falando em 1000 anos, sendo um dia, nem um dia por 1000 anos. Por quê? Porque a linguagem de Pedro, sendo judeu, que pregava para os judeus, era uma coisa. Paulo, mesmo sendo judeu, mas ele não pregava para judeu, ele pregava para gentio. Então a linguagem dos gentios era outra linguagem. Então você não vê nas cartas de Paulo esse negócio de 1000 anos, que é um dia, nem um dia que é 1000 anos. Você não vê. Aí você vê uma igreja aí dizendo que serve a Cristo, ama a Cristo, adora a Cristo,
Mas o seu evangelho, que é as cartas de Paulo, eles não seguem. Eles não seguem, não tomam como exemplo, né? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. E quando conheceram a graça que foi dada, a graça que me foi dada a Paulo, né? A graça foi dada a Paulo, não foi dada a Tiago, não foi dada a Pedro, não foi dada a João. E nós temos que viver em graça ou na lei de Moisés? Em graça. Então qual é o evangelho que eu tenho que ouvir? O de Cristo, de Paulo. O que Paulo pregava. A graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né? Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados como colunas, os principais. Os principais dos que pregavam a lei eram esses três homens: Tiago, João e Pedro. Reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. A destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. O Pedro, Tiago e João concordou. Realmente, Paulo, teu evangelho é diferente do nosso, que nós pregamos para os nossos conterrâneos. Tu prega para os gentios outro evangelho. Qual era o evangelho? O evangelho da graça. Não era o da lei. E eles para a circuncisão, né? Eles fossem para os gentios não tinham circuncisão, e eles para onde? Para a circuncisão, o povo judeu. Então, deixa eu ler o 10 que está solto aqui. Recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei, Paulo se esforçou a fazer. Amém, meus amados? Sejam todos bem-vindos. Meu nome, como é esse nome? Olha, é Linda, né? Linda. Eita, não. Seja abençoado em nome de Cristo. Então, meus amados, é isso que eu quero te trazer, que você fique atento no evangelho para você que é gentil e no evangelho que foi pregado para o povo judeu, um evangelho totalmente diferente. O evangelho dos judeus era o evangelho da circuncisão, e o evangelho dos gentios era o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. Amém? E vamos ver o que Davi falou para nós entender mais esses 1000 anos, né? Eu já mostrei para você, eu já falei para você que esse negócio de 1000 anos era um adágio judeu, né? Era um adjetivo. 1000 anos era como eu falasse hoje, né? Eu vou repetir. Hoje o asfalto estava pegando fogo. Estava pegando fogo, o asfalto não estava. É um adágio, uma força de expressão. Então, era o que João estava falando lá no livro, no primeiro e segunda de Pedro. Era que Pedro estava falando, né? Que para Deus, uma força de expressão. 1000 anos era como um dia, e um dia como 1000 anos. É uma força de expressão. Amém? Você imagina se eu fosse pedir um dia de bênção para Deus, eu tivesse que esperar 1000 anos. Espera aí, ó, que 1000 anos, um dia para mim é 1000 anos. Você imagina, meus amados, só na cabeça dos crentes. Abra a sua Bíblia em Salmo, para nós ver que Davi falava, qual é o entendimento de Davi em tudo isso. Salmo 84.
Salmo 84, no versículo 10. Porque está uma multidão de crente por aí, esperando esse 1000 anos, esse milênio. Porque eles lêem no literal. Eles não conhecem os costumes judaicos, a linguagem judaica, os adágios judaicos, as doutrinas judaicas. Eles não conhecem e querem se esforçar para ser, não, mas eu quero ser judeu, eu quero ser judeu, eu quero ser judeu, eu quero esperando o milênio. Não tem milênio. Não tem milênio. Isso era uma força de expressão de Pedro, que era um judeu. Versículo 10, né? Salmo 84, 10. Pois, vê o adágio de Davi aqui, né? Pois um dia nos teus átrios, Davi, em uma outra força de expressão. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil dias. Ou seja, o que é que Davi estava se expressando aqui? Ó, para mim é melhor eu ficar um dia que naquele tempo, presta atenção, meus amados, por isso nós temos que ler o versículo, o texto, e se esse texto está nos trazendo alguma confusão, nós vamos para o texto histórico, nós vamos para o texto temporal e cultural. Aí nós descobrimos que é um adágio. Quando nós vamos para o texto cultural e temporal, nós descobrimos o quê? Que era um adágio. Esse negócio de 1000 anos que os crentes estão esperando é um adágio. É uma força de expressão judaica. Né? Você imagina, pois um dia nos teus atos, um dia na casa de Deus, que naquela época, não hoje, você vê o texto temporal. Vamos para o texto temporal. Então, um dia na casa de Deus, naquele tempo de Davi, que a casa de Deus hoje somos nós, você vê como é que mudou. Então, um dia, o que é que Davi está dizendo? Um dia na tua casa, é melhor que eu fique um dia na tua casa do que 1000 anos, por aí, em alguma festa, em casa de alguém. Era essa a força de expressão de Davi. Mas os crentes, como não entendem, lê um versículo e leva tudo para o literal, não quer saber do texto histórico, não quer saber do texto temporal, cultural, aí fica aí, ó, não, eu estou esperando milênio, não tem milênio, não tem milênio. Vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta, presta atenção, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, onde era a porta da casa do Deus de Davi naquela época, no contexto temporal, no tempo de Davi. O templo lá em Jerusalém. E hoje, cadê o templo? Davi podia falar isso hoje? Não. Davi não podia falar isso hoje. Amém, meus amados? Então, quando nós lemos a Bíblia, no tempo dela, nós se liberta das unhas desse Satanás por aí. Porque quando diz que Satanás vai ser solto em 1000 anos, a primeira coisa que você tem que pensar é no pastor. O pastor é um Satanás. Porque a palavra Satanás quer dizer, eu até escrevi aqui, onde foi que eu escrevi? Opositor. Né? Que eu gosto de rabiscar aqui para não. Às vezes eu esqueço, a minha cabeça já não me ajuda. Então, a palavra Satanás, do grego, quer dizer opositor. Então, quando um pastor manda ser, por exemplo, batizar nas águas, ele é um Satanás, porque ele está oposto daquilo que o Evangelho diz, que o batismo foi na cruz, foi no sangue. E Jesus não vai morrer de novo para alguém se batizar no sangue. Não vai. Então,
o batismo da cruz, no sangue, na morte, foi uma vez por todas. E qual é o batismo de hoje? Hoje não existe batismo, porque nós já nascemos batizados. Porque o batismo na cruz foi de uma vez por todas. Então nós já nascemos batizados. Amém? Amém, meus amados? Então lemos o 10 todo, né? Então, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, que seria o templo naquela época. Hoje não existe templo. O que existe por aí tudo é fraude, né? Lá no Brás, aquilo é uma grande fraude. Você imagina, digamos que Bispo Macedo tivesse dinheiro para construir um templo daquele, se ele iria construir. É lógico que ele tem hoje. Hoje tem que ele é dono de bancos. Oh meu Deus, me perdoe pelo tempo. No Evangelho diz, o próprio Jesus de Nazaré disse, olha, vocês vão pregar o meu Evangelho, mas vocês não é para levar alforje. Vocês não podem ter alforje. Vocês não podem ter 2 cintos. Vocês não podem ter 2 sandálias. 2 pares de sandália. E Bispo Macedo hoje tem até banco. Você imagina uma coisa dessa? E um infeliz desse ainda diz que serve a Cristo. Vontade de enforcar. Essa é a minha vontade, viu? É que eu não posso. Vamos terminar aqui o versículo 10. A porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, ou seja, na casa dos homens perversos. Essa era a expressão de Davi, assim como foi a expressão de Pedro quando escreveu lá. Aí deixa um crente, aí vê um pastor só interessado no dinheiro, aí faz a igreja esperar o milênio. Tá aí um povo tudo doidão. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só, pela ofensa de um, entendemos que foi quem? Adão. E por meio de um só reinou a morte. Então, pela ofensa de Adão, né? e por ele, por Adão, a morte reinou até quando? Até Cristo reinou. Pela ofensa de um e por meio de um só, que era Adão, reinou a morte. Muito mais os que obedecem à abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça. Na lei não havia justiça. E o dom da justiça reinarão. Reinarão quando Cristo, que nós vamos reinar? Quando nós morrer ou nós vamos reinar em vida? Aqui está escrito, nós vamos reinar em vida. E quando com o pastor é um Satanás, quando ele prega para a igreja, que a igreja vai reinar quando morrer. Lá no paraíso você vai reinar. Mas a palavra do Evangelho aqui está dizendo que nós vamos reinar em vida. Mas todo pastor ensina a igreja que ela vai reinar quando morrer. Então, esse é o que? O Satanás. Que ele está oposto do que está escrito no Evangelho de Cristo. Isso é um Satanás. Porque a palavra Satanás quer dizer oposto, um adjetivo oposto. E os pastores, quando pregam isso, eles estão sendo um Satanás. Então você tem que ficar de olhão no pastor. O maior Satanás da igreja não é
dito, eu sou Satanás das 7 catatumbas. Não, esse não. Esse não se preocupa com ele, não. Se preocupa com aquele que está em cima do altar. Aquele é perigoso. Amém, meus amados? Lembra o versículo todo, versículo 17, se puder. Se pela ofensa de um reinou, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só também. Quem foi? A saber, Jesus Cristo. Então, quem foi? Por que hoje nós reinaremos em vida? Porque alguém obedeceu. Adão desobedeceu, mas alguém obedeceu. Jesus, o corpo de Jesus, né, que era o corpo de Cristo, que Jesus era o corpo, Cristo era o Espírito, o corpo pagou, cumpriu a lei de Moisés. Então, pela obediência de Jesus, às vezes alguém pode até ficar escandalizado na hora que eu tiro de Jesus o que os crentes dão para ele. Eu tenho que tirar, porque não foi dado para ele. Salvação eterna não foi dado para Jesus. A salvação que Jesus veio fazer nessa terra foi a salvação da lei de Moisés, da lei da morte, que a lei matava, condenava. Esse era o ministério da morte de Moisés, o ministério de Moisés. E Jesus veio o quê? Salvar quem? Aqueles que cumpriam a lei, estavam debaixo da lei de Moisés, que eles não conseguiam cumprir os 613, Jesus veio salvar eles dessa lei. E nós? Nós já pegamos lá pelas beiradas, né? Como diz Paulo, pela bilateral. Então o sangue de Jesus para nós ele foi um efeito bilateral. Não é que o sangue foi derramado por nós. O sangue de Jesus fez um efeito bilateral. Outra coisa. Amém, meus amados? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo do 7 ao 10. Versículo 7. Quando, porém, se completarem, João de novo aqui, ó, lá atrás foi Pedro, pregava a lei, né? Antes da vinda de Jesus, que é para isso nós temos que entender o texto cultural, o texto temporal, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás, o opositor, presta atenção, Satanás não é um ser espiritual, Satanás é um adjetivo, opositor, do grego, opositor. Então, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá a seduzir as nações. Eu só quero que você entenda, eu estou lendo isso aqui, mas nós vamos ler depois daqui no profeta Ezequiel. É a profecia de Ezequiel que João, né? João está falando aqui. A profecia do profeta Ezequiel, João agora está repetindo ela aqui. Já vamos ler. Satanás será solto da sua prisão. 8. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog. Vamos já, preste atenção para quando nós for lá para o Ezequiel, você entender que esse é o problema de muitos crentes. Lê uma passagem e esquece das outras. Gog e Magog, né? A fim que isso representa governos, imperadores, que isso aqui, lá em Ezequiel, ele vai mostrar que foi quem ajudou
os romanos, no dia do juízo dos judeus, que os imperadores romanos pediu ajuda a outros governadores, a outros imperadores da circunvizinhança, né, de outros reinados, e eles vieram ajudar eles. Então está aqui, ó, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o grande dia que aconteceu no ano 70. O número dessas é como a areia do mar. 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Acampamento dos santos. E a cidade querida, que cidade que é essa, meus amados? É a cidade maravilhosa no Rio de Janeiro? É a cidade maravilhosa lá quando o povo vai para lá, né, para Paris? É Paris? Não. Que cidade que é essa? Yahushua, no grego, Jerusalém no português. Era ela. E isso acabou quando? No ano 70. Então, os crentes não querem conhecer nada. A cidade querida desceu, porém, fogo, a cidade foi queimada no ano 70. Você vê que Pedro está se referindo, está numa sombra aqui da profecia de Ezequiel. Nós vamos já para ela. Acho que nós vamos encerrar com ela, exatamente, nós vamos encerrar com ela. Fogo do céu e os consumiu. Muito judeu morreu queimado ali dentro de Jerusalém. 10, vamos ler até o 10, né? O diabo, que é o opositor, que diabo e Satanás dá no mesmo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo, Pedro está se referindo numa outra, como é que chama dessa palavra? Numa outra ilusão do lago de fogo que existia lá em Israel, o Geena, né? Esse lago de fogo aqui, que tem o nome que era Geena, aonde era jogado lá restos de animais que morriam, restos de animais que eram oferecidos a ídolos, resto de humano que foi morto de guerra, que morreu de guerra, resto de pessoas, de malfeitores que era jogado lá ainda vivo, aonde? No Geena, que João está numa ilusão aqui do Geena, lago de fogo, lá em Israel. Não é inferno. Inferno não existe. O sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, o Geena, né? E enxofre, do fogo e enxofre, onde já se encontra não só as bestas, que era uma ilusão, né? As bestas, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite. Nesse Geena era jogado gente lá até vivo mesmo. Por isso que a palavra lá tem uma parte aqui de Apocalipse que diz que o dentro rangia, né? Por quê? Foram jogados dentro do lago de fogo vivos. O falso profeta, serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Ou seja, eles foram atormentados até morrer lá. É outra ilusão aqui, não é ilusão, até a morte. Século dos séculos até a morte. Ezequiel, para nós encerrar, abra sua Bíblia, Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 38. Para nós encerrar. Do 14, vou começar do 14, do 14 ao 16. Mas
Mas tem outras passagens. Aqui nós vamos ler também. 14. Portanto, o Filho do Homem, né? Portanto, o Filho do Homem profetiza e diz a quem? A Gog, lá do Apocalipse. A Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, o dia do juízo, onde foram mortos quase 3 milhões de judeus, por acaso naquele dia, quando o meu povo, que povo é esse? Brasileiros? Aqui está escrito é Israel, não tem nada a ver com nós. O meu povo de Israel, não é o meu povo do Brasil, não é o meu povo da França, é o meu povo de Israel. Habitar seguro, não o sabereis tu? Né? Depois do dia do juízo, eles iriam habitar seguro, ou seja, não ia ter mais juízo, não ia ter mais nenhuma condenação contra eles. Quem ficasse daquele juízo, quem passasse daquele juízo, não iria ter mais nenhuma condenação. Então eles iam habitar o quê? Seguro. Tá bem? 15. Virás, pois, do teu lugar, dos teus lados e do norte, tu e muitos povos contigo, né? Montados todos a cavalo. Aqueles soldados, tanto dos soldados romanos, como os soldados que veio das outras nações ajudar o povo romano. A cavalos, grandes multidões, se não me engano, acho que era 1,5 milhão de soldados. Era muito soldado, por isso que venceram o povo judeu. Grande multidão e poderoso exército. 16, vamos ler o 16? Vamos ler o 16. E subirás contra meu povo, o povo romano, que já estava na guerra, né? O povo romano que já tinha iniciado a guerra no ano 66, mas no ano 70 eles pediram socorro. O povo romano pediram socorro às outras nações. Vem me ajudar, você pode vir nos ajudar? E o governador daquele país, o rei daquele país, daquela nação, disse, vamos te ajudar. E vieram, né? O meu povo, contra o meu povo de Israel. Você vê que todo o epicentro é lá em Israel, mas os pastores, para enganar a igreja, faz questão de pôr o povo no meio desse lamaçal de coisa aqui, ó. Numa história que já passou há milhares de anos. E os pastores querem porque querem que a igreja assuma isso. Meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias, quem estava vivendo esses últimos dias? Eles. O dia de Pentecostes, por exemplo, foi o quê? A profecia do profeta Joel, né? Que disse, ó, nos últimos dias, o Espírito vai descer em toda a carne. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu! E como é que os pastores pregam os últimos dias hoje, se os últimos dias não era para nós, era para eles? Não, meus amados, você precisa ser liberto, ou senão você vai ficar doidão igual aqueles bonecos do posto. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra minha terra. Quem está falando aqui? Ezequiel. Qual era a terra de Ezequiel? Israel. Contra minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindificado a minha santidade. O povo de Israel andava tudo errado. Além de não cumprir as leis de Moisés, a maioria deles já estava adorando ídolos, fazendo sacrifício até de criança.
a minha santidade em ti, ó Gog. Olha de novo aqui. Ó Gog. Você vê que é a mesma profecia lá do Apocalipse. Ó Gog, perante elas. Vamos ler o 17? Já até o 16. Só volta para o versículo 1, só para nós encerrar. O versículo 1, nós vamos ler até o 4, para nós encerrar. No versículo 38, né? Do 1 ao 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Deus está falando com quem aqui? Com o profeta Ezequiel. Filho do homem, volve o rosto contra Gog. Isso aqui não é um Satanás, era um rei de outra nação. Como é a palavra? É que a palavra é complicada, eu esqueço, né? Uma ilusão, né? Gog, da terra de Magog. Você vê que não tem nada com o inferno, não tem nada com Satanás. Da terra de Magog, príncipe do Roz. Então esse príncipe era o que? O filho de um rei, que foi ajudar quem? Roma, que destruiu o povo judeu. Roz, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. 3, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, e de Meseque e Tubal. Amém? Era o 4, nós vamos ler o 4 também. Vamos ler até o 4, né? Eu separei até o 4. Versículo 4. Fartei que te volvas, porém, anzóis no teu queixo. Essa palavra aqui, anzóis no teu queixo, é uma ilusão de poder, né? Você vê que, só para você, não sei se talvez muitos não entendam desse detalhe, mas eu sou nordestino, eu entendo. Todo nordestino entende disso. A força do boi está no nariz. Então, se um vaqueiro vai atrás de uma boiada que costuma lutar com uma boiada e leva cachorro, os cachorros, quando pega no boi, pega no nariz. O boi perde totalmente a força. Então, aqui não é que alguém está com um anzol no nariz, era uma ilusão de poder. Uma ilusão de poder. E te levarei a ti todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento. Foi exatamente o que aconteceu na guerra dos judeus, que começou no ano 66 e terminou no ano 70. Vestido de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, acompanhando a todos a espada. Ali. Isso aconteceu quando? No ano 70. O povo não conhece. Quer dizer, os membros da igreja não conhecem. Que os membros mesmo, eles podem ouvir 1000 vezes uma pessoa dizer: olha, lê a história assim, para ver se você entende, você vai abrir o seu entendimento. Eles: não, o pastor falou para mim não ler, não. O pastor falou que para mim não ir em conversa de YouTube, de Facebook. Não vai não nessa conversa não. Vocês têm que ouvir o que eu falo. Eu sou o anjo da igreja. É assim que eles falam. E a igreja, ó, quietinha e calada, muda e surda. É isso que acontece. Amém, meus amados? Então, eu creio que essa pregação tenha te trazido, você que não tinha entendido ainda, não tinha ouvido uma pregação dessa, tenha trazido bastante entendimento para a sua vida, porque isso é importante para as nossas vidas. Quando nós entendemos a Bíblia do jeito que ela está escrita, mesmo sendo uma história,
Porque quando eu levo você para o Velho Testamento, eu não vou tentar você seguir aquilo lá, eu vou tentar você entender o que aconteceu naqueles tempos. Aconteceu naqueles tempos, e se por acaso está acontecendo hoje, está apenas se cumprindo a palavra de Davi, que ele falou, ó, nada é novo debaixo do sol. Tudo é o que? Copiado. Então, muita gente vê pessoas aí matando pai, matando mãe, irmão, filho, essas coisas todas aí, estrupando, pai estrupando filho, essas coisas todas aí, acha que isso é novo. Mas quando você pega um livro, por exemplo, de Nero, que eu tenho um livro aqui de Nero, de 2000 anos atrás, era exatamente o que eles faziam naquela época. Então você vê que não tem nada de novo nessa terra, como disse Davi. Amém, meus amados? Paz eterna a todos vocês, que o Deus do Evangelho de Cristo, não o Deus pregado dentro das igrejas, esse Deus pregado dentro das igrejas, você vê que dentro dessas igrejas é um outro Deus, não é o Deus da Bíblia, não é o Jesus da Bíblia, não é o Satanás da Bíblia, porque o Satanás da Bíblia é um adjetivo, é um opositor, não é um Satanás de rabo. Então, tudo nessas igrejas é diferente. Então, o que eu quero te falar aqui, você seja abençoado pelo Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, Cristo. Você seja abençoado por Ele todos os dias da sua vida, não somente hoje, porque você não está vivendo só hoje. Você não vai morrer amanhã, creio eu. E você, com certeza, você crê nisso também. Você vai ter muitos anos de vida. E todos esses anos da sua vida, seja abençoado pelo Cristo ressuscitado. Amém? E até domingo, às 19 horas. Nós estamos aqui juntos e misturados. Amém? Paz da terra.